Então, atualmente, eu acabei descobrindo uma coisa que mudou minha vida completamente. No caso, foi a hipnose. Na verdade, logo no começo, eu vi como uma espécie de brincadeira. E quanto mais eu olhava, em algum momento, durante essa brincadeira, o hipnotista falou: Cara, é muito legal o que a gente tá fazendo aqui. É muito legal tu pegar um limão e chupar ele como se fosse chocolate. Mas imagina isso na clínica. Imagina isso em uma terapia tratando coisas como depressão, como ansiedade, vícios. Imagina o poder disso na clínica. E eu falei, égua, que coisa estranha, né? E aí eu comecei a pesquisar mais e, na verdade, meu pai, ele estava passando por um período de câncer e eu percebi que eu não conseguia ajudar muito ele. E quando eu vi o hipnotista falando que ele poderia comer alface com gosto de chocolate e principalmente tratar dores crônicas, eu vi na hipnose uma oportunidade de ajudar meu pai, entendeu? Por exemplo, eu poderia ajudar ele a se alimentar, que no caso ele não conseguia comer por causa do enjoo, que a quimioterapia traz, né? E principalmente em relação às dores, ele estava começando a perder o movimento das pernas, então eu poderia ajudar ele em relação àquelas dores. Então essa oportunidade de ajudar meu pai surgiu como um incentivo para eu estudar hipnose. E aí eu comecei a estudar de uma forma muito intensa, né? Eu comecei a estudar bastante. E eu procurava estudar um pouquinho e treinar um pouquinho. Tanto é que eu comecei a fazer hipnose sem nem saber o completo. Eu sabia só o começo da técnica. Mas mesmo assim eu ia lá, treinava. E foi assim que eu comecei a aprender hipnose. Meio maluco, né? Ah, sim. E aí eu comecei a aprender. E depois eu comecei a estudar mais sobre a terapia, né? Como eu poderia ajudar as pessoas na clínica com a hipnose. E hoje eu sou hipnoterapeuta. O que é hipnose? Bem, na verdade, hipnose é uma coisa muito simples. E é tão simples que logo depois que você entra em hipnose, tu fala, cara, é só isso? Porque na verdade, ela vai acontecer todos os dias com todas as pessoas do mundo. Um exemplo, tu tá lendo um livro, e de repente tu percebe que tu tem que voltar uma página ou um parágrafo, porque apesar de ter lido, tu nem faz ideia do que tu leu. Isso é hipnose. Tu tava tão concentrado, lendo, e de repente tu se perde algum pensamento, que tu continua lendo e nem percebe que tá lendo. Um exemplo clássico, né? A pessoa tá com óculos aqui e começa a procurar e não acha. Outro exemplo legal, celular ou chave na mão. Às vezes a pessoa tá falando no telefone, procura e não acha, não é verdade? Então, na verdade, a hipnose, uma definição que eu gosto muito, que ela é muito falada pelo meu professor, Alberto Delisola, que é o seguinte: hipnose é o uso da linguagem para alterar a sua percepção de realidade. Como assim, Alexandre? Como acontece a hipnose? Então, tem um modelo de mente, que é o modelo de mente de Gerald Kay. Eu gosto muito de usar ele porque ele é bem simples e bem intuitivo em relação a explicar como a hipnose funciona. Lá no modelo de mente vai ter 3 círculos. O primeiro círculo ele é responsável pelo inconsciente, ele é o nosso inconsciente, aquilo que vai lidar com as nossas noções vitais, como o nosso batimento cardíaco, como os nossos anticorpos, e nossas coisas bem inconscientes que a gente quase não tem acesso. O segundo é o subconsciente, aquilo que vai lidar com nossos hábitos, com as nossas emoções, entendeu? E o terceiro é o nosso consciente, que é aquilo que vai racionalizar, né? Um exemplo, quanto é 1 mais 1? Certo, essa é uma resposta rápida, automática. Provavelmente você usou o subconsciente. Uma outra pergunta, quanto é 75 menos 23? Ó, teve que pensar mais. Por quê? Esse é o teu consciente, ele é mais lento, ele é mais racional. E bem, de acordo com o modelo de mente de Gerald Kay, você vai perceber que entre o consciente e o subconsciente vai ter uma barreira chamada faculdade crítica. O que é que ela faz? A faculdade crítica ela é responsável por você ficar criticando o que está acontecendo. Será que isso é real? Será que isso não é? Isso faz sentido? Isso não faz? E, por exemplo, olha pra mim agora e quando chegar no 3, eu vou estar sem camisa. 1, 2, 3. O que aconteceu? Ainda bem, né? Mas, tipo assim, o que eu quero falar com isso?
é que agora você está com sua faculdade de crítica levantada, elevada, te protegendo. Te protegendo não, de certa forma te protegendo. E quando você está em hipnose, a gente rebaixa essa faculdade crítica, e aí quando a gente fala a sugestão, no caso da sem camisa, você acaba entendendo aquilo como verdade. E aí você começa a me perceber sem camisa. E é assim que a hipnose funciona. Bem, antigamente, acho que por causa de filmes, a gente acaba tendo a ideia que as pessoas, elas são controladas, que elas ficam submissas ao hipnotista. Aí surge aquela ideia de, não, eu sou mente forte, eu não sou hipnotizado, meu corpo é fechado. E cara, a gente percebe hoje em dia, com o avanço da ciência, com as experimentações em relação à hipnose, que isso é balela. Na verdade, para a hipnose acontecer, tu precisa querer que aconteça. Então não é uma guerra, não é eu te controlando, e tu precisa seguir as instruções, entendeu? É muito comum as pessoas que têm dificuldade de entrar em hipnose, que o hipnotista fala, imagina um círculo, elas vão lá e acabam imaginando um quadrado, e aí não acontece mesmo. Você tem que querer, genuinamente querer, que aconteçam os fenômenos. Por que tem que querer? Porque, na verdade, toda hipnose ela vai ser uma auto-hipnose. Então, o hipnotista está lá apenas te dando um caminho para que você consiga criar aquelas sensações em você mesmo. Então, se você pensa em outras coisas, não vai acontecer. Então, todo mundo pode ser hipnotizado, só precisa querer e seguir as instruções. Então, já conversou com alguém e tu tá falando com ele e tu percebe que em algum momento o olhar dele muda um pouco. Tu continua falando, mas parece que ele nem te ouve. Então, isso é um estado de transe hipnótico. Ou seja, ele está tão concentrado em algum pensamento dele que ele não está mais ali com você. Entendeu? Agora deixa eu te perguntar, a tua avó já te falou assim, ei, cuidado ao conversar com as pessoas, tu pode entrar em hipnose e nunca mais sair? Não, né? Já aconteceu, tu lendo um livro e tu entrou em hipnose lá, a concentração foi tão alta que tu acabou entrando em transe e tu nunca mais saiu de lá? Já viu o que aconteceu com alguém? Já viu tu assistindo um filme? Tu nem sabe quem tá lá no filme. Tu sabe que o ator é um ator, tu sabe que a história é inventada, mas o tempo passa mais rápido e tu começa a ter sentimentos em relação àquele filme, começa a ficar emocionado. Já aconteceu? E tu já viu alguém ficar preso no filme? Então é muito ilógico alguém ficar preso em hipnose, porque a gente está todo o tempo entrando em hipnose e ninguém nunca fica preso. Entendeu? Então não existe esse risco. Quem já foi hipnotizado, ele percebe na hora que ele pode sair, ele pode abrir o olho a qualquer momento. Então por que ele fecha o olho, ele fica lá todo relaxadão? Na verdade, é só uma forma ritualística de fazer com que a hipnose seja mais eficiente. Mas não precisa, às vezes nem precisa daquilo, entendeu? Então por que ele fica com os olhos fechados e tal? É só uma forma dele poder relaxar mais. Então, esse também é uma dúvida muito grande que as pessoas têm e geram muito receio. Pô, será que eu vou falar minha senha do Instagram? Será que eu vou dar minha senha do cartão de crédito? Acho que a do Instagram é pior, né? Mas a verdade é que não, cara. Não acontece porque, como eu falei ainda agora, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então a pessoa que tá entrando... É como se o hipnotista fosse um GPS. Ele vai lá, vai te dando o caminho, e você vai seguindo. Ou não. Entendeu? Ou não. Ele fala, dói pra direita, dói pra esquerda. E você tá ali o tempo todo escolhendo seguir ou não. Tudo bem? O que acontece na hipnose realmente acontece mesmo, é real, a pessoa tá sentindo, vendo. Eu posso dizer que ela não tá fazendo. É importante a gente perceber uma coisa. Quando a gente fala de realidade, a gente tem que entender que a realidade ela é subjetiva para cada pessoa. Por exemplo, a gente pode perceber que uma queda de objeto no chão pode gerar diversas interpretações diferentes. Um exemplo muito clássico, né, é aquela brincadeira, né, de conversa. Uma pessoa conta uma história de telefone, aí a outra vai contando para cada uma e vai contando. Quando chega no final da fila, é uma história completamente diferente da primeira, não é verdade? Isso acontece porque a nossa realidade ela é subjetiva. A forma que tu percebe um evento é diferente da forma que eu percebo, entendeu? Então, quando alguém tá lá vendo o seu ídolo, aquilo naquele momento é real para aquela pessoa.
Então pode-se dizer que sim, é muito real, considerando a realidade subjetiva. Entendi. Sim, como eu te falei, quando a gente rebaixa a faculdade crítica, a gente acaba alterando a nossa percepção daquilo. Entendeu? Então, o subconsciente, ele vai fazer com que aquilo seja possível. Não é que o limão ele vai realmente ter o gosto de chocolate, mas a tua percepção em relação ao gosto de limão vai se tornar um gosto de chocolate. Vai ficar doce, vai perder todos aqueles sintomas que tu tem ao chupar o limão, que é aquela cara azeda, que é aquele dente trincando, entendeu? Porque o teu subconsciente vai lidar com que aquilo seja real. A pessoa ela já tem que ter experimentado aquela experiência alguma vez na vida. Por exemplo, se uma pessoa ela nunca bebeu, vai ser muito difícil que ela fique bêbada em hipnose. A gente dá sugestão, você vai ficar bêbada. É muito difícil porque ela nunca passou por aquela sensação. Bem, na verdade, a hipnose, quando a gente leva para um contexto terapêutico, a gente vai perceber um grande avanço em relação às terapias convencionais. Por exemplo, quando a gente considera a psicanálise, hoje em dia a gente percebe que a psicanálise como tratamento é um tratamento muito lento, muito caro e que muitas das vezes, depois de anos, o paciente ainda vai ter os mesmos sintomas. E quando a gente compara esse tratamento com o tratamento com hipnose, a gente vai perceber que a hipnose é muito mais rápida, barata e eficaz. Então, mas como funciona? Como funciona a hipnose na terapia? É só chegar lá e falar, passou? Não, na verdade a gente vai pegar um contexto terapêutico, como a psicanálise, a gente pega a hipnose como uma ferramenta aceleradora do processo e junta com a teoria da psicanálise e aí vira, por exemplo, uma regressão, entendeu? E aí aquela psicanálise que era muito lenta, muito demorada, ela acaba se tornando muito eficaz. Que muitas das vezes a gente pode resolver questões emocionais complexas em uma sessão, 2 sessões ou até 3 sessões, dependendo da pessoa. Isso mesmo, com a terapia. E é por isso que é tão fantástico. Porque é muito comum a gente ver pessoas por aí que elas passam anos mesmo com o psiquiatra, anos fazendo terapia com o psicólogo, e aí muitas das vezes ela acaba nem tendo uma melhora significativa, acaba ficando dopada, acaba ficando num ciclo vicioso. E eu tenho um case de sucesso muito legal, que foi uma paciente que ela relatou para mim que ela estava anos e anos fazendo o tratamento com o psiquiatra, tomando vários tipos de remédios. Ela ainda não tinha encontrado o remédio certo para ela ainda. Passou anos para encontrar e nem tinha encontrado ainda. E em relação ao psicólogo também. E ela fala que em uma sessão que a gente fez juntos, rápido, foi até online, ela conseguiu resultados muito expressivos. Muito expressivos mesmo. Tanto é que um dia ela me mandou uma mensagem e falou: Alexandre, as pessoas estão falando que eu estou diferente, que meu rosto mudou. Eu acho isso muito fantástico, o poder que a hipnose tem de acelerar os processos terapêuticos. E por que quase ninguém usa hipnose? Sim, a gente vai perceber que a hipnose ela vem de um lado místico, ela vem de uma ideia mística, entendeu? Então ela vem daquelas coisas esotéricas, ela ficou por muito tempo guardado nas ordens iniciáticas herméticas. Então ela já vem com uma carga de misticismo, de preconceitos. Então quando ela vem, ela já está carregada disso. Aí a gente vai ver a televisão, os desenhos retratando a hipnose como se fosse um controle de mente. E a gente começa a perceber que é a partir disso que a gente tem todos esses preconceitos, né? E na verdade, hoje em dia, a gente já sabe que a hipnose ela já foi até muito estudada cientificamente. Tem muitos estudos, principalmente em relação ao controle de dor, a controle de ansiedade, a vícios também. Então a gente percebe que hoje em dia a gente já conseguiu tirar aquele preconceito e já conseguiu entender na área científica que ela é uma ferramenta muito útil. Aí a gente percebe, por exemplo, que ela já é regulamentada pelo Conselho de Medicina para o médico usar, muitas das vezes, para diminuir a necessidade do uso de anestesia, controle de dor. Também para o cirurgião dentista, ou para o dentista mesmo, utilizar antes das consultas para aquele paciente que está muito nervoso,
com muita ansiedade, e muitas das vezes utilizar também para procedimentos cirúrgicos mais simples, sem a necessidade de usar anestesia. Incrível, né? E hoje em dia também ela é regulamentada pelo Conselho de Psicologia para psicólogos usarem como ferramenta terapêutica. E a gente percebe então que hoje em dia já é muito comum e já é muito aceito no meio científico a hipnose como ferramenta de trabalho e é muito útil, muito rápido, é muito eficaz, entendeu? E então a primeira coisa que faz com que ela não seja mais amplamente usada é o preconceito. A segunda, com certeza, é a falta de estudo. Por quê? Na verdade, a gente vai perceber que alguns psicólogos ainda se baseiam naquela hipnose lá do século XIX, aquela hipnose que Freud usava. Qual era a hipnose que Freud usava? Era uma hipnose muito lenta, uma hipnose que muitas das vezes demorava mais de 40 minutos para que o paciente entrasse em transe. Além disso, era uma hipnose que ele buscava tratar apenas sintomas. E quando tu trata apenas sintomas, o que acontece? Vai ter o deslocamento de sintoma. Por exemplo, se o paciente ele era viciado em cigarro e você trata só o sintoma, ele pode acabar deslocando aquilo para outro vício, às vezes um vício em bebida, às vezes uma agressividade. Então a gente vai perceber que aquela hipnose do século XIX que Freud usava é muito diferente da hipnose que a gente utiliza hoje, que é uma ferramenta que acelera o processo terapêutico. Então hoje em dia o que acontece? A gente pega uma teoria, no caso eu falei um pouquinho agora sobre a psicanálise, mas pode também ser a teoria comportamental cognitiva. A gente, baseado nisso, a gente pega a hipnose como ferramenta que vai acelerar esse processo. Então, se o psicólogo estudar um pouquinho mais, ele vai perceber que ele não precisa aprender nada de extraordinário. Ele só precisa aprender um pouquinho de hipnose, porque ele já sabe todo o arcabouço teórico da psicologia para ele tratar o paciente. Aí ele pega a hipnose como ferramenta e consegue acelerar o processo terapêutico dele. A gente vai perceber que quando a gente pega, por exemplo, o método de Freud, que é chamado associação livre, hoje em dia já é considerado hipnose, de acordo com a teoria de Milton Erickson, de teoria de não-estado. Quando ele vai falar, por exemplo, que a simples concentração ou distração é um estado de transe naturalístico. Que o simples fato de eu estar ali concentrado naquele momento já é, sim, considerado um transe hipnótico. Não é só o psicólogo que pode fazer a terapia? Cara, na verdade, não. A gente percebe que a terapia ela não é exclusiva de psicólogo, apesar de que a maioria dos psicólogos fazem sim clínica. Mas quando a gente vai ver, por exemplo, a psicologia, o currículo dela nos cursos, a gente percebe que ela é muito ampla. Ela vai pegar um pouco de RH, ela vai pegar um pouco de várias coisas que não é apenas a clínica. A clínica é um dos elementos que compõe a psicologia, que uma das áreas que o psicólogo pode atuar. Mas é muito importante dizer que caso você vá fazer uma terapia com alguém, que essa pessoa ela tenha uma ideia do que é psicologia, tenha estudado sobre isso, para que ela não venha a cometer erros como deslocamento de sintomas. E é exatamente isso, pela necessidade de você estudar a psicologia, que eu escolhi o grande mestre Alberto Delissola como meu professor de hipnose clínica. Inclusive, eu tenho até o certificado internacional pelo Instituto Dave Elman. E por quê? Por que eu escolhi isso? Porque eu sabia que estudando com o Albertinho, eu ia ter um grande arcabouço teórico sobre psicologia, para a gente ter uma base, entender o que está acontecendo na clínica e que a gente possa alcançar o mais rápido possível grandes resultados com o nosso paciente. Sim, e é importante falar que é muito importante a gente ter cuidado com qual terapeuta a gente escolhe para fazer nosso tratamento. Por exemplo, aquele terapeuta que ele vai te prometer cura, ele é no mínimo criminoso. Porque, na verdade, a terapia ela é um tratamento, é um processo terapêutico. Então, é muito complicado também aquelas pessoas que vão te prometer uma sessão e vai resolver o teu problema. Então, a gente tem que ter uma ideia que é um progresso, é um tratamento, e que ele tem que ser feito com acompanhamento adequado e o uso das melhores técnicas, né? A dúvida é se não tem cura para isso. Tá, tipo assim, é muito importante dizer que quando a gente fala em vício, principalmente em vício em relação à bebida, ele nunca vai deixar de ser um alcoólico. Ele nunca vai deixar de ter aquele vício. Olha pra mim. Olha pra mim, tu tá vendo pra mim?
Então, é tipo assim. Tem tratamento? Tem. Ele consegue parar de beber? Consegue. Só que tem alguns fatores que a gente vai ter que entender aí. O primeiro, ele tem que ter vontade de querer. Entendeu? Porque é muito difícil. Dói. Então, primeiro, ele tem que ter vontade de querer. Quando ele tem essa vontade, por exemplo, com a hipnose, a gente consegue acelerar bastante o processo com que ele consiga realmente ficar livre da bebida, ficar livre do vício. Só que é importante dizer que ele nunca vai ser uma pessoa normal em relação à bebida. Ele consegue ficar anos e anos sem beber, mas é só ele provar um gole que pode voltar tudo a como era antes. Aquele já chegou com 1 ano, quase 1 ano e 6 meses. Aí quando eu fui lá, já estava voltando, aí depois também. Provou uma vez, tipo assim, já é provado pela neurociência que as ligações mentais que tu tem em relação ao vício, se tu voltar a tomar um gole, toda aquela ligação ela volta. Todas as ligações neurais, ela volta a ser como ela era antes, é normal que ele tenha essa recaída, né? Mas o que eu aconselho é, primeiro a gente tem que despertar a vontade nele de querer mudar. E é muito eficaz os Alcoólicos Anônimos. É muito eficaz. Eu visitei, há umas 4 semanas atrás, os Alcoólicos Anônimos. É um ambiente muito positivo. É um ambiente de acolhimento, que ele vai ser tratado, ninguém vai estar julgando ele, todo mundo está passando por aquilo. E lá ele consegue sim ter grandes avanços. Tipo assim, é importante entender que muitas das vezes ele não tá daquela forma porque ele é um safado, porque ele é daquele... Na verdade, é muito difícil. Vou lhe fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que morreram de diabetes? Por causa da diabetes? Ou pressão alta? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Qual é o tratamento da diabetes? O tratamento com a diabetes é literalmente a tua alimentação. Não é verdade? Então, as pessoas elas continuam morrendo por diabetes porque é muito difícil tu mudar a tua alimentação. Que elas chegam ao ponto de morrer. Então, imagina a bebida. Não é verdade? É isso. Ah, sim. Aí, sobre isso, mais especificamente, sobre esse sono, essas dores, é porque, assim, na verdade, a bebida, ela te causa uma desidratação muito elevada. Tu acaba ficando muito desidratado. Então, tu continua bebendo, tu acaba gerando no teu organismo muitos danos. Então, é muito comum que o teu corpo ele pare de funcionar como era para funcionar. Aí a gente vai perceber também como é que tá a alimentação, como é que tá os exercícios físicos, como é que tá o descanso, como é que tá a saúde mental. Tudo isso vai decaindo muito, entendeu? Então daqui a pouco o corpo dele tá horrível. E é por isso que ele vai ter esses sintomas. E na verdade, a gente vai perceber que hipnoterapia é um termo um pouco errado, né? Porque na verdade, hipnoterapia dá aquela ideia de que hipnoterapia é uma terapia. E na verdade, ela não é uma terapia exclusiva, ela não é uma terapia. Na verdade, a hipnoterapia é o uso da hipnose como ferramenta que acelera o processo terapêutico, acelera o resultado. Por exemplo, como eu já falei ainda agora, a gente pode pegar a psicanálise, e pega a psicanálise como tratamento, e pega a hipnose, junta com ela e vira uma regressão, e vira um tratamento que a gente vai tratar em 2, 3 sessões, um tratamento muito mais barato comparado à psicanálise convencional, que é cara, lenta e demorada. Um tratamento que te traz resultados muito mais rápidos e muito expressivos. É normal que o paciente ele saia de uma sessão pelo menos 50% melhor do que ele entrou. Então, a gente vai perceber que a hipnoterapia é nada mais do que a hipnose como ferramenta que acelera o processo terapêutico. Então, na verdade, a gente percebe que na regressão, o que acontece? A gente pega aquela criança, normalmente aquela criança, que é importante dizer que naquela época que ela teve aquele trauma, que ela teve aquela emoção reprimida, não resolvida, ela não tinha capacidade de entender aquilo. Então, a gente pega aquela lembrança, no caso subconsciente, e traz a pessoa de hoje, no caso consciente, para conversar entre si. E de lá elas conseguem sair dali livre de todas aquelas emoções reprimidas,
de todas aquelas questões mal resolvidas. Falando um pouco como Freud, a gente traz o inconsciente, as questões inconscientes para o consciente e consegue ali resolver. Então, como funciona a terapia? Tá, na verdade, o que acontece? Por exemplo, no caso da regressão, tem uma memória reprimida, tem uma memória mal recalcada. E o que acontece? A gente vai lá, volta naquela memória, a gente não vai em nenhum momento apagar aquela memória, alterar ela, criar uma outra memória, não. A gente somente volta e traz a consciência para aquela memória. Então a gente vai lá, remove aquele sentimento negativo que está atrelado àquela memória, e quando a gente remove ele, a pessoa fica muito mais leve. E ela consegue continuar sem aquele empecilho daquela memória mal reprimida, mal recalcada. É isso mesmo, alcançando a ressignificação. E isso a gente está falando de uma sessão, 2 sessões, não de anos e anos de terapia. É muito importante deixar isso claro. Depende muito de qual trauma. Estou falando de traumas simples, mas traumas mais complexos podem durar 5, 6 sessões. Seus efeitos colaterais? Não tem efeito colateral, não tem nenhum risco de um tratamento com hipnose. O único risco seria um mau terapeuta. Seria você acabar contratando um mau terapeuta e por algum motivo talvez ele não tenha tanta bagagem, tanto conhecimento para te tratar e ele acabe talvez piorando o quadro. Mas esse é um risco assim até difícil. Ele teria que ser muito, muito mal informado para conseguir fazer isso. E é importante falar que muitos pacientes eles vêm aqui na clínica, vêm aqui falar comigo, pensando que o tratamento com hipnose é uma magia, que é só eu falar, olha, seu vício sumiu, olha, sua depressão sumiu, que vai estar tudo resolvido. É importante falar que não é isso, em nenhum momento vai ser isso. Toda mudança ela é difícil e ela precisa de esforço do paciente. Não sou eu, é ele. É importante falar que é você. É você que vai alcançar. Você que vai ter todo o mérito. E o meu papel é trazer as ferramentas mais avançadas do mundo para te ajudar nesse processo. Basicamente, a gente só vai usar elas para acessar os recursos que estão aí dentro de você. Porque a sua autorrealização já está aí dentro. A gente só precisa alcançar esses recursos para que você realmente consiga mudar a sua própria história e ser o protagonista, a pessoa que escreve, não a pessoa que lê a sua história. Tá, na verdade a gente percebe que depende muito do caso da pessoa. Tem, por exemplo, fobias que a gente vai conseguir tratar em uma sessão, mas fobias que vão ser um pouco mais complexas, um pouco mais generalizadas, que vão precisar de 2, 3 sessões. Mas é muito raro uma pessoa que precise de 10 sessões. Muito raro. Muito pouco improvável 10 sessões. Tudo bem? Eu tenho casos de, por exemplo, de tratamento de insônia de uma sessão. Tratamento de fobia de 50 minutos. Entendeu? Então, na verdade, vai ser muito relativo. É muito difícil dizer, vai ser 3 sessões, vai ser 4 sessões. Depende muito da pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa. Mas é possível, sim, a gente alcançar 1, 2 sessões. Então, na verdade, a ansiedade era um processo. Normalmente vai ter um pensamento iniciador, e aí você vai perceber que é um processo de pensamentos e de ações que você tem para que você entre em ansiedade, entendeu? Então a gente vai primeiro identificar esses processos e criar alguns gatilhos para que você consiga sair mais facilmente daquele estado. E com o tempo, você vai saindo daquela ansiedade patológica e ficando mais natural, mais bem, vivendo mais no momento. Uma técnica que eu dou uma dica sempre é em relação à respiração. Você respira profundo, joga o ar para o abdômen e solta o ar pela boca. Vai perceber que é muito instantâneo a sua melhora. Mais alguma dúvida? Dá pra tirar medo de falar Tá, é importante dizer que nunca tu vai ficar sem medo. É importante que você fique com medo, que você fique com ansiedade. O problema é que quando esses medos e essa ansiedade, eles começam a te atrapalhar, começam a te prejudicar. Então sim, em relação a esses que te atrapalham, te prejudica,
dá sim para resolver, muitas das vezes através da aprendizagem, né, do comportamental. A gente acaba fazendo uma dessensibilização sistemática, e aí sim você vai ficar muito mais leve para ir lá fazer sua palestra, fazer sua apresentação do trabalho.